Oi, pessoal! Neste vídeo você vai acompanhar reflexões profundas e reveladoras dadas por Yuval Elam. Prepare-se para reflexões que expandem a consciência, desafiam crenças e revelam verdades ocultas sobre a existência, o universo e o propósito da alma. Bora assistir! Veja bem, o chamado ataque viral que a irmã se refere, seguramente ela deve estar se referindo ao problema do Toxoplasma gondii, que é o grande exemplo que a ciência tem, já que esses protozoários, esses vírus, eles meio que têm uma história extremamente complexa. Os Toxoplasma gondii, eles nasceram na América do Norte, há milhões de anos atrás, e foram se espalhando pelo mundo através da sua presença nos corpos dos felinos. Por que corpos de felinos? Porque esse tipo de vírus, eles só conseguem se reproduzir no intestino de felinos, porque lá tem um ferormônio, tem um tipo de hormônio que permite aos Toxoplasma gondii se reproduzir. Então, para eles, o destino deles é ir para dentro de um intestino de um felino. Essa é a felicidade de um Toxoplasma gondii. Tanto assim é que a gente precisa entender que o que a gente chama de felicidade, goal a ser atingido, isso depende da premissa da mente de cada ser. Para os Toxoplasma gondii, a felicidade suprema, de novo, é ir para dentro de um intestino de um felino. Então, na medida em que os Toxoplasma gondii foram se espalhando, a ciência foi percebendo o seguinte: eles entram em qualquer organismo, mas a intenção deles é ir para o intestino de um felino. Então, eles foram criando planos. E seguramente a coisa é tão complexa, ainda que a ciência detecte o fato, mas não compreenda o porquê de como essas coisas funcionam, até porque não cabe à ciência compreender o porquê de nada, já que o porquê é algo muito subjetivo. A ciência só trata do que é objetivo, é do como as coisas acontecem. Então, assim, a ciência detectou como isso se deu, isso que a migração desses vírus para os felinos, percebeu o que eles fizeram, mas não analisa o porquê deles terem feito isso, porque a ciência não tem como, nem ninguém. O que é que os Toxoplasma gondii fizeram? Um plano. Em cima de que fato? Um plano baseado no fato de que dos felinos existentes nas últimas décadas, o gato era a espécie, ou melhor dizendo, o gênero por trás das espécies de gatos, passou a ser a meta dos Toxoplasma gondii, porque provavelmente era a maior quantidade de categoria de felinos que existe, mas também por um detalhe: o gato é um animal, entre aspas, doméstico, é um animal que foi domesticado pelo ser humano, então ele convive com o ser humano. Talvez por isso os gatos tenham se preservado e passado a viver muito melhor, porque os humanos passaram a cuidar dos gatos. Ninguém sabe, mas isso é um fato. Qual é o outro fato? É que os protozoários, ainda que não pensem, segundo o que a ciência diz, mas esses Toxoplasma gondii aí, eles
tem uma lógica que identificaram o seguinte: se eu quiser ir para o interior de um gato, se eu quiser ir para o intestino de um gato, qual a melhor forma que eu tenho? O que é que eu preciso fazer? Qual a melhor forma que eu tenho de agir? Ah, já sei. Eu indo para o intestino de um rato, fazendo com que esse rato fique meio lelé da cuca ou com a mente meio perturbada, para que ele seja facilmente comido por um gato, e assim, na hora em que o gato comer o rato, o Toxoplasma gondii vai estar dentro do rato, vai passar a ser um habitante do intestino do gato e vai assim chegar no seu nirvana, no seu paraíso, que é o intestino de um felino, onde ele pode se reproduzir. E é isso que a ciência percebeu que os Toxoplasma gondii fizeram. Lá atrás, há décadas, com os gatos, passaram a fazer isso com vários outros felinos, mas começou com os gatos. E o que é que eles fizeram? Eles fizeram com que os nossos amigos ratos, já que eles ocuparam o corpo do rato, então o rato, quando ele sentia o cheiro do xixi, da urina de um gato, ele corria para longe. Os Toxoplasma gondii fizeram com que os ratos passassem por uma mutação em certa área do seu genoma, para quando cheirar aquele odor vindo da urina de gato, que faria com que um rato inteligente fugisse, o rato, meio abobalhado pelo trabalho do Toxoplasma gondii, iria confundir isso com o cheiro de uma ratazana, uma rata nocio. Aí o rato ia ficar meio abobalhado ali naquele lugar onde ele sentia o cheiro da urina do gato, mas que ele pensa que é de uma linda ratazana, e quando ele estiver nessa busca ilusória, o gato vem e come. E foi isso que o Toxoplasma gondii fez com os ratos. Pirou a cabeça dos ratos para eles serem comidos facilmente pelos gatos, para assim eles chegarem no intestino dos gatos. Então a pergunta da nossa irmã é um ataque virótico? Presumo eu, a pergunta dela parte de um pressuposto tipo esse ataque virótico que os Toxoplasma gondii fizeram junto aos ratos, para poderem então penetrar no intestino dos gatos. A nossa irmã pergunta se ataque virótico desse tipo faria com que os humanos gostassem mais de animais pets do que de seres humanos. Olha, tudo é possível, porque assim, a ciência ainda não detectou isso. A ciência ainda não fez nenhum trabalho em laboratório que pudesse comprovar a objetividade desse aspecto que a nossa irmã pergunta. O que a ciência detectou é exatamente isso que eu acabei de falar sobre os ratos, o que os Toxoplasma fizeram com os ratos. Mas a questão que a irmã pergunta é: será que tem algum ataque virótico sendo feito aos humanos, para que os humanos gostem mais de animais do que de outros humanos? A pergunta, ela tem toda uma base sólida a ser desenvolvida e pesquisada, mas em termos de descobertas científicas, naquilo em que eu estou atualizado, não há uma contribuição ainda da ciência nesse sentido, o que me permite tentar responder a pergunta usando outros contextos. Eu não penso que seja isso. Pelo que a gente estuda e pelas fofocas espirituais, não é por aí. A questão é que nós humanos preferimos nos relacionar com quem nos obedece e com quem nos demonstra carinho e obediência do que propriamente com outros humanos que os conflitos, os desentendimentos. Então, assim, para muita gente,
é melhor morar com um animalzinho em casa do que com outro ser humano, porque com outro ser humano é difícil. Dividir espaço não é uma arte fácil. Seja no casamento, na convivência consanguínea, convivência entre amigos, dividir espaço é complicado. Em tese, o sentido de ser um animal requer ou um espaço próprio ou um espaço para o seu grupo. Isso se percebe no estudo dos chimpanzés, enfim, de quaisquer animais. Até as amebas, elas vivem em colônias e têm lá seus espaços internos divididos, se organizam. Então, assim, a tal da divisão do espaço faz com que na natureza dois machos alfa briguem até a morte, às vezes, para ser dono daquele território. As espécies todas, o próprio gato faz xixi, os felinos fazem xixi, cachorro, para dizer isso aqui é meu, esse lugar é meu. Então, assim, penso que essa coisa de humanos gostar mais de pets do que de outros humanos tem mais a ver com a difícil situação de coexistência que nós humanos temos uns com os outros, de convivência, que é difícil, do que propriamente um ataque virótico de algum padrão, alguma espécie protozoária, de vírus ou mesmo de bactérias, visando esse tipo de situação. Porém, no extremo mais, que eu não vou poder aqui aprofundar, mas um dos livros que eu lancei chama-se A Rebelião dos Elétrons. E em vendo essa questão, mas aí quem quiser se aprofundar no assunto vai ter que... Tem várias palestras minhas sobre isso e tem um livro, mas aqui eu só disponho de mais alguns poucos momentos para responder a pergunta. Nesse processo de estudar os elétrons que estão na base formativa de tudo que é material, essa rebelião que os elétrons estariam fazendo para não ter que mais guardar na sua memória quântica tanta dor, tanto sofrimento. Então, para os elétrons, quanto menos seres vivos existirem, melhor, porque menos pulsação de sofrimento eles têm que guardar em si mesmos. Então, nesse livro, A Rebelião dos Elétrons, eu abordo uma série de coisas ou teses ou procedimentos que na espiritualidade se vem observando, que são os elétrons se movimentando para fazer com que os humanos, os animais de uma forma em geral, diminuam a procriação. Tudo os elétrons inventam, desde genótipos, que a ciência ainda não percebeu, mas que tem a ver com a homoafetividade, que faz com que menos humanos procriem ao se unirem em ligações homofóbicas, homoafetivas. Então, assim, a homoafetividade, ela diminui a procriação. E mesmo na parte hétero, muitos humanos vão administrando em si identidade de gêneros que fazem com que eles não se sintam bem com o corpo que têm, o que não implica necessariamente numa opção sexual, mas a opção sexual que ele poderá fazer a partir da sua identidade de gênero dificultará a sua tendência a procriar. Ou seja, se é isso que os elétrons estão fazendo, e é isso que no livro a gente discute, se os elétrons, aí não seria um ataque virótico, se os elétrons estão pulsando para que os humanos prefiram ter animais em casa do que outros humanos, e assim, obviamente, a procriação diminui dos dois lados, tanto dos humanos como dos pets. O tema Rebelião dos Elétrons talvez seja uma resposta mais adequada no campo das possibilidades para esse tipo de situação do que
um ataque virótico. Então eu deixo aí essas reflexões, espero que sejam úteis, e esse assunto não será respondido muito tão cedo. Vai demorar muito para que gerações humanas possam abordar esse tipo de tema sabendo do que estão falando. Não é ainda o nosso caso. Nós estamos só iniciando a semeadura de reflexão sobre essa questão. Agradeço a sua atenção. E aí, gostou desse conteúdo? Então não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder os nossos próximos vídeos sobre desenvolvimento espiritual e expansão de consciência. Compartilhe com alguém que também está nessa jornada de transformação. Aviso importante, inspirado nos ensinamentos de Jean-Val Elan e em mensagens de consciência universal. Deixei na descrição desse vídeo links de 2 e-books, os quais foram criados para servir como uma ponte entre o humano e o divino, um convite ao despertar da alma e à reconexão com o todo. Então, depois de fazer a leitura dos e-books, escreva aqui nos comentários o que achou, tá? Gratidão por estar aqui comigo hoje. Nos encontramos no próximo vídeo com mais reflexões para elevar a nossa consciência. Fiquem todos na paz.